Ora então, boa noite a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma sessão eh, das segundas Jornadas de Educação do Bloco de Esquerda, que é uma iniciativa do Grupo de Trabalho de Educação do Bloco e que organizou uma série de debates que têm a ver com a escola atual e os temas essenciais da escola atual. Essenciais para nós, claro. Tentamos compreender como é que a escola hoje em dia pode formar efetivamente para valores como a democracia e a liberdade. Nós, nestes debates, temos sempre proposto esta questão, que tem a ver muito com os sinais evidentes que nós recebemos todos os dias da progressão de ideologias conservadoras e de extrema-direita, que nos colocam em alerta, especialmente a nós, na escola pública. E a escola pública desde sempre foi terreno fértil, de forma mais ou menos declarada, outras vezes mais subliminar, de- deste tipo de experiências e deste tipo de ataques. Aliás, o ataque à educação é uma das estratégias que nós, bem conhecida, de ataque à própria democracia, né? Eh, Começam a crescer ideias mais conservadoras, de extrema-direita, criticam-se os desenvolvimentos civilizacionais, põe-se em causa argumentos científicos, começam a proliferar argumentos sem base científica, conceitos, depois vem o racismo, a homofobia, eh, a limitação dos direitos das mulheres, etc. E vamos sempre caminhando por aí, faz parte da cartilha que todos nós já conhecemos e que está a ser aplicada em todas as partes do mundo. Assim, estas segundas jornadas do Bloco têm este objetivo de desconstruir estas narrativas, e saber o que é que nós em Portugal estamos a construir e como é que estamos a fazer, até inclusivamente a partir de alguma legislação que tem saído intensamente reformista, como o Decreto-Lei 54, da inclusão, e o Decreto-Lei 55, que criou a cidadania e a flexibilidade curricular, e como é que esta escola está a reagir e está a adaptar-se, aos tempos, não é? Ainda por cima, neste ano que se celebra os 50 anos do 25 de Abril, e muita gente se lembrou de colocar precisamente estas questões, que é, qualquer dia não haverá, se calhar, testemunhos da história, não é? Das pessoas que viveram em ditadura, as experiências da geração anterior, e esta geração mais jovem parece que não está a viver e a acreditar e a vivenciar experiências, nesse sentido. E, portanto, o que nós realmente questionamos, nestes debates e nestas conversas que temos tido, é o que é que se anda a promover, por exemplo, nas aulas de cidadania implementadas desde 2018. Até porque existe o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, que é um perfil até com bastante interesse, que fala em capacidades humanas para além da transmissão dos conhecimentos e apresenta valores como, por exemplo, a, a liberdade, a cidadania, a participação, entre outros valores que de facto cabem à escola conseguir transmitir e aos alunos vivenciarem na escola. E, portanto, queremos saber como é que neste momento estamos a viver na escola, que ferramentas é que nós estamos a usar na escola, que vivências é que nós estamos a fazer, e como é que os alunos também percepcionam, não só o desenvolvimento de capacidades, mas também a capacidade de desmontar, a manipulação e as narrativas, conservadoras e que neste momento entram pela escola dentro. Portanto, um pouco por todo o lado, a escola está a ser alvo da extrema-direita, muitas vezes até mascarada de direita fofinha, nomeadamente a revisão dos currículos está anunciada, o papel do professor, a gestão unipessoal, enfim, há um monte de preocupações que nós temos com a escola. E, portanto, a nossa, os nossos debates têm versado diversos temas,
Nós já falámos na cidadania na escola e na novos modelos pedagógicos e democratização na escola, no socialismo, foram os nossos dois primeiros debates, que estão também online na página do Bloco, secção Educação. E agora vamos para o terceiro debate, com o tema Diversidade Sexual e Inclusão, que começa agora e que tem duas oradoras que vão iniciar a sua apresentação e depois vamos conversar um pouco, a Fabíola e a Beatriz, que, cuja apresentação deixo para a Alexandra. Obrigada, Jorge. Boa noite a todos e a todas. Obrigada por estarem presentes. Passo então a apresentar a Beatriz Pedroso, a quem agradecemos desde já a disponibilidade para estar neste nosso debate e que muito nos honra, eh, porque temos sempre que despender algum do nosso tempo livre para estar nestes encontros, sendo que eles são muito importantes até pela temática que está envolvida e é sempre interessante ouvir e discutir estes assuntos. A Beatriz Pedroso é licenciada em Direito, é ativista pelos direitos LGBT e mais, é coordenadora do projeto de educação da rede ESECO, é também membro da Coordenadora Nacional de Jovens e do grupo LGBTI do Bloco de Esquerda. A Fabíola Cardoso é uma conhecida de longa data ativista LGBT, feminista, cofundadora do Clube Safo, ativista na luta da coabação, organizou a primeira marcha LGBT em Lisboa no ano 2000, esteve envolvida também no ano 2000 na Marcha Mundial das Mulheres e na luta pelo direito à interrupção voluntária da gravidez. Tema que vou estou a estar na ordem do dia, é professora de Ciências Naturais numa escola pública, na Sertã, na Beira Baixa, é sindicalista e foi deputada do Bloco de Esquerda na Assembleia da República entre os anos 2019 e 2021, onde teve a pasta dos assuntos LGBTQI. Muito obrigada às duas, muito obrigada à Fabíola também, e vamos então dar a oportunidade de a Fabíola falar durante um período de 10 a 15 minutos e depois então ouviremos a Beatriz e seguir-se-á o debate. Muito obrigada, Alexandra, muito obrigada, Jorge, e muito obrigada principalmente ao Bloco de Esquerda e ao Grupo de Educação por este momento de reflexão que, se já era importante quando programaram estas jornadas, os últimos acontecimentos a nível nacional e internacional vêm reforçar a importância das questões LGBT. É um gosto estar aqui e eu perante o cenário internacional, gostava de começar com uma história que eu costumo contar, que pretende mostrar porque é que as questões LGBT são tão importantes quando falamos de educação, quando falamos de escola e quando falamos principalmente de uma escola que se pretende também um treino, uma formação para a democracia e para a liberdade. Para mim, as questões LGBT são uma espécie de canário na mina. Não sei se conhecem esta história, mas antigamente, quando não havia sensores, os mineiros que trabalhavam em profundidade, que escavavam túneis, costumavam levar uma pequena ave, normalmente um canário, dentro de uma gaiola, e levavam essa ave consigo. O objetivo era que tivessem um sistema de alerta para a qualidade do ar, porque muitas vezes, quando estavam a trabalhar em profundidade, eles não se apercebiam, mas havia fugas de gases tóxicos. E como o canário era mais sensível do que eles, o canário caía para o lado. O canário era um sinal de alerta. Eles ainda estavam bem. Mas se eles não agissem nesse momento, quando tentassem, quando eles se apercebessem do que é que estava a acontecer, possivelmente já não teriam energia, já não teriam capacidade para sair da mina e salvar as suas próprias vidas. Para mim, as questões LGBT são, nas escolas, nos mídias e na sociedade, este canário. Este canário que avisa a sociedade de quando o ar se está a tornar perigosamente tóxico, mesmo quando a maior parte das pessoas ainda não se apercebe disso. Muitas vezes são as pessoas da comunidade LGBT que mais facilmente se apercebem disso e são alvo
dessas violências, dessas pressões, desses riscos, muito mais cedo do que as outras pessoas. Que é, aliás, aquilo que está a acontecer. Esta semana, uma associação fascista publicou mais um vídeo em que anuncia os terroristas LGBT, com nomes, com caras, com informações sobre as pessoas. Isto está a acontecer no nosso país. Está a acontecer visando especificamente as pessoas que publicamente têm vindo a ser, nos vários fóruns, porta-estandartes, porta-bandeiras, vozes ativas a falar sobre as questões LGBT. E isto que está a acontecer agora vai, de facto, espalhar-se e atingir toda a sociedade, penso eu. E a escola, como também já foi aqui dito, será um desses palcos onde estas forças se degladiarão e medirão forças e tentarão influenciar as novas gerações para que as suas políticas e as suas visões do mundo encontrem ecos e encontrem eleitores e encontrem pessoas que aceitem essas visões da sociedade. Portanto, falar de democracia inevitavelmente implica falar de questões LGBT e falar de democracia na escola ainda muito mais, porque estamos de facto a construir o futuro. Eu, no entanto, não queria entrar por questões muito filosóficas. Acho que ganhamos mais em falar em questões mais práticas, mais cotidianas, de facto, como é que nos podemos organizar, como é que podemos atuar para fazer face a isto sem nos colocarmos em risco ou colocando-nos num risco mínimo. Porque temos de começar também a pensar nas consequências pessoais que advêm das nossas atitudes. Mas não podemos ficar parados. Temos de, face a esta situação, não entrar em pânico e organizar a resistência. E era nesse sentido que eu gostava de falar aqui um bocadinho, como é que podemos organizar a resistência, como é que podemos criar redes, como é que podemos interajudar-nos, como é que podemos atuar no cenário que temos neste momento em Portugal. E isto é essencial para termos, de facto, uma escola que seja para todos. Porque, infelizmente, a escola ainda não é para todos. A escola portuguesa ainda não é um espaço seguro para as pessoas LGBT. Se assim fosse, haveria cerca de 10% de pessoas assumidamente LGBT na escola, que é aquilo que as estatísticas internacionais dizem. E não há. Pensem nas nossas salas de professores. 10% dos professores que estão lá, das professoras que estão lá, são LGBT? Assumidamente? Não. Pensem nos nossos alunos. Principalmente quem dá turmas no secundário. Em cada 20, 2 são assumidos LGBT. Temos pessoas LGBT, gays, lésbicas, transexuais, bissexuais, dentro das nossas turmas. Funcionários, pais, famílias. Não temos essas pessoas. Mas elas existem. Existem estatisticamente. Elas não são visíveis porque a escola ainda não é um espaço seguro. Porque todas essas pessoas sabem que correm riscos pessoais, riscos sociais, riscos de bullying, de violência, de agressões, de insultos, de ameaças. Por isso, esta escola ainda não é para todos. E se olharmos, por exemplo, para materiais, abrir um livro ao acaso, temos representatividade LGBT nos nossos manuais escolares? Os exercícios de matemática. Falam aqui o namorado que namorava, que ofereceu as rosas ao outro namorado. Não. Aparecem imagens de famílias LGBT? Não. Algum de vocês conhece algum manual que fale de uma pessoa trans? O inglês, por exemplo, podia ser uma boa referência, sei lá. Por que é que não temos essa representatividade na escola? E é por aí que eu penso que nós também podemos começar. E antes de falar de enquadramento legal, antes de falar de formação de professores, acho que temos que falar de nós enquanto cidadãos dentro da própria escola. Nós temos que, cada um de nós, ser um agente ativo contra este heterossexismo,
contra esta cisnormatividade absoluta que ainda vigora na maioria das nossas escolas. E podemos fazê-lo de maneiras simples, contrariando exatamente isto que eu disse, que é falando, dando um exemplo. Estamos a estudar português e escrevam um poema em que uma rapariga escreve um poema para outra rapariga, por exemplo. Ou na maneira como falamos, na maneira como perguntamos: já namoras? Já namoras? Tens um namorado, uma namorada? A linguagem é um poderoso instrumento de socialização e de inclusão. Nós podemos criar textos, testes, exercícios em que incluímos a diversidade sexual, a natural diversidade sexual que existe na sociedade portuguesa, que existe na escola portuguesa. E fazer disso uma maneira de estar. Fazer disso uma imagem de marca, nossa, de cada um de nós, na sala dos professores e também dentro da sala de aula. É possível. E é muito mais poderoso do que aquilo que nós pensamos. E vai causar reações. Vai causar reações dos nossos alunos, vai causar reações dos nossos colegas, vai causar reações talvez até da direção. E são momentos em que nós podemos usar o nosso privilégio, que ainda o temos, de professores, e do enquadramento legal que temos, e das proteções que temos, para explicar, para dizer e para apelar a outros a fazer também o mesmo. Eu, por exemplo, tenho uma bandeira do arco-íris na minha mochila. Na minha mochila da escola, que levo todos os dias para a escola. E já me perguntaram: porquê é que tens aí essa bandeira? E eu, olha, a marca que estava aqui não me parecia nada interessante. Achei que assim era mais giro. A brincar. E quando a colega se riu, eu disse: não, não é por isso. Sabes porquê? É porque eu quero que os alunos saibam que podem ser aquilo que quiserem dentro desta escola. E que, ainda que a escola não tenha ali um autocolante a garantir-lhes a liberdade, ainda que eles não se sintam muito à vontade, há pessoas com quem eles podem falar. E isto é uma mensagem para a minha, para quando eu fui adolescente e não encontrei na escola um espaço livre para ser aquilo que sou. Aquela bandeirinha na minha mochila, aquele saco arco-íris que eu levo para as visitas de estudo, aquela pulseira, tudo são pequenos sinais que podem, de facto, trazer uma mensagem de esperança e que eu tenho a certeza que já contribuíram para mudar a vida de muitas pessoas pelas escolas onde tenho passado. E não precisamos de nenhum grande projeto, nem de nada. Às vezes, a nossa maneira de estar pode fazer a mudança. E para isto não é preciso ser LGBT. Não é preciso eu ser lésbica para ter uma bandeira arco-íris na minha mochila. Eu posso ser hetero e ter uma bandeira arco-íris na minha mochila. E posso ser um sinal de esperança e de liberdade para aquela escola, sendo hetero. E quando me perguntarem, se calhar, até sou capaz de perguntar: mas tu és hetero e andas com isso? Ando, sim, senhora. Porque os direitos humanos são uma causa para todos. Não são uma causa só para as pessoas LGBT. Então, mas tu preocupas-te com isso? Pois, preocupo. Preocupo porque quando as pessoas LGBT não estiverem seguras na escola, ninguém vai estar seguro na escola. Quando as pessoas LGBT forem atacadas e silenciadas a sério nas escolas, ninguém vai estar seguro nas escolas. Quando aquele canário morrer, todos os mineiros estão em perigo. É como o poema do Brecht, não é? Nós às vezes fazemos conta que não vemos, e depois é um bocadinho tarde. E é este o momento de esticar a corda. Porque a liberdade é como a lua. Quando não cresce, mingua. Temos de ser ativamente militantes. Temos de esticar os limites. Temos de aproveitar o enquadramento legal que ainda temos. E nós, em Portugal, temos um excelente enquadramento legal para discutir questões LGBT na escola. Primeiro de tudo, temos a Constituição, que, apesar de tudo, de algumas limitações e de não incluir ainda a identidade de género e as características sexuais como critérios de não discriminação, mas inclui a orientação sexual.
Essa é uma proteção grande que nós temos. E depois temos, por exemplo, as questões da educação sexual. A educação sexual continua a ser obrigatória e o enquadramento legal da educação sexual é muito claro. Respeitar a diversidade de orientações de orientações sexuais e de identidades de género faz parte. Esta é a lei que temos. É o enquadramento legal que temos e é isto que estamos obrigados enquanto professores da escola pública. E quem disser o contrário, quem vier com ameaças, está ali, está escrito. Isto é o enquadramento que temos. Mesmo em termos de educação para a saúde, os objetivos da educação para a saúde, que são um bocadinho mais vastos, foram uma tentativa de diluir um bocadinho a questão da educação sexual, mesmo os objetivos da educação para a saúde são completamente. Qualquer um de nós subscreve aquilo sem problema nenhum. Portanto, nós estamos respaldados por um enquadramento legal que nos protege. Por isso é que quem está contra estas situações cria tanto escândalo, cria tantas diversões, tantas polémicas, tantos problemas, porque eles não existem. Agora, nós temos que ocupar este espaço. Temos que ocupar este espaço nas escolas, temos que ocupar este espaço nas nossas aulas, temos que ocupar este espaço de visibilidade e de intervenção. E na educação para a cidadania também. Pelo menos enquanto ela está em vigor. E por enquanto, tanto quanto eu sei, continua a estar em vigor. Portanto, é nosso dever atuar a estes níveis e questionar as nossas escolas, questionar os nossos conselhos pedagógicos, questionar os nossos coordenadores de projetos, questionar os nossos coordenadores de educação para a cidadania, os nossos coordenadores de educação para a saúde, porque é que as questões LGBT não estão lá nos projetos? Quando não estão, porque muitas vezes até estão, mas depois não são levadas à prática. E quase sempre o argumento que vem a seguir é o da formação. Não há formação, nós não sabemos. Sim, não é preciso perceber as minudências das orientações sexuais, não é preciso ter um doutoramento em identidade de género ou intersexualidade. Nós não vamos fazer nenhum doutoramento sobre nenhum destes aspectos. Estamos a falar de direitos humanos, estamos a falar de liberdade, estamos a falar de reconhecer a diversidade sexual na nossa espécie. A ciência não tem dúvidas sobre isto. Portanto, qualquer formação básica, qualquer senso comum atualizado é suficiente. E, principalmente, é também necessário criar espaços de debate e de trabalho dos nossos alunos. Muitas vezes não temos que ser nós a dar a informação. Muitas vezes nós temos que criar o contexto para eles pesquisarem sobre esses assuntos, para apresentarem aos colegas, para debaterem sobre esses assuntos. Nós não temos que ser profundamente conhecedores. Mas se nos faltar formação e informação, então, mais uma vez, é também nossa responsabilidade exigir aos centros de formação de escolas formação específica sobre estes assuntos, que já começa a aparecer, que já começa a haver. Mas então, se existe efetivamente essa necessidade e se a falta de formação é um obstáculo para que estas questões sejam trabalhadas e discutidas nas escolas, então também devemos ser nós, e quase todos os anos nos é solicitado, no final do ano, quais são as áreas de dificuldade, a dizer queremos formação científica, queremos formação pedagógica, queremos créditos para nos preparar para discutir estes assuntos nas escolas. E é importante que isso aconteça. E mesmo que não haja formação, existem aliados, existem instituições e estruturas que nos podem ajudar a ter respostas à altura para responder a estas questões. Infelizmente, não é o caso dos sindicatos em Portugal, muitos deles ainda, os sindicatos de professores, seriamente aliados das questões LGBT, o que não acontece noutros países e deveria acontecer também no nosso, é uma falha do sindicalismo, e em particular do sindicalismo docente, também não abordar estas questões, mas existem, por exemplo, associações. A primeira das quais, a Rede Execo, com um trabalho reconhecido há dezenas de anos, com técnicos devidamente formados, com materiais pedagógicos devidamente
credibilizados, de qualidade, graficamente maravilhosos, adaptados à realidade nacional e que se deslocam à escola. Portanto, utilizar, estou a falar da rede ESEC, tá, que não é por estar aqui a Beatriz, é porque de facto acho que a rede tem feito um trabalho excelente ao longo dos anos, mas até outras associações. A ILGA, a Opus Gay, o Clube Safo, estruturas locais que começam também a surgir, são não só fontes de recursos, mas são também aliados para muitas vezes enfrentar situações mais difíceis que podem surgir e que vêm, são elementos exteriores à escola que trazem recursos, trazem informação, trazem experiência. Existem outros projetos a nível europeu, existem outros projetos a nível mundial que podem também ser utilizados. Vamos, minutinho para terminar, depois Um minutinho passamos. para terminar. Eu descobri há pouco tempo uma aliada poderosa que é a biblioteca escolar. As bibliotecas escolares são, neste momento, estruturas maravilhosas dentro das escolas e que têm um plano de atividades nos quais as questões LGBT entram com muita facilidade. Por exemplo, a propósito do Dia Mundial contra a Homofobia, a Lesbofobia e a Transfobia, o 17 de maio, é relativamente fácil as bibliotecas escolares, com a devida antecedência, claro, e autorizações, terem livros LGBT, temática LGBT, debates LGBT, e de facto isto poderá ser uma boa maneira para trazer o assunto, que é de facto, por exemplo, o Dia dos Namorados, que é celebrado em todas as escolas, pode ter uma componente LGBT. Aliás, não ter uma componente LGBT é que é muito, muito estranho, porque a democracia e a liberdade não devem ser só aprendidas em termos teóricos, devem ser de facto vividas nas escolas. E também é importante que os nossos alunos vivam numa escola onde essa democracia e essa liberdade está plasmada. E um dos sinais mais claros disso é a existência de pessoas LGBT e de casais LGBT visíveis na própria escola. Portanto, acho que deve ser vivido aqui, integrado em todos os projetos. Não deve haver projeto de bullying, projeto de cidadania, projeto de educação para a saúde, projeto de educação sexual, em que as questões LGBT não estejam explícitas. Porque se elas não estiverem explícitas, o que está explícito é a homofobia, o que está explícito é a discriminação, o que está explícito é o silenciamento. E nós não podemos pactuar com isso. Além disso, há também uma resposta, e estamos num evento do Bloco de Esquerda, também termino só com uma visão um bocadinho mais global. Disse o Jorge no início que há uma cartilha internacional e eu concordo muito com isso. Nós vamos assistir em Portugal nos próximos anos àquilo que já foi ensaiado com sucesso nos Estados Unidos e no Brasil. E no Brasil, por exemplo, o Brasil de Bolsonaro criou uma coisa chamada Escola Sem Partido, que basicamente era um movimento de perseguição política aos professores, muito coordenado, muito organizado e que se espalhou pelo país, e que penso que nós veremos isso acontecer aqui. Portanto, temos mesmo que criar, enquanto professores, enquanto pessoas e enquanto partido político, estruturas de solidariedade, de apoio e de resposta coletiva. Porque nós vamos ser, muito possivelmente, a curto prazo, atacados de forma muito mais séria do que aquilo que temos sido até agora. Portanto, temos de, por um lado, continuar a esticar os limites da democracia, os limites do enquadramento legal que temos, e, por outro lado, de fortalecer estes laços e de criar formas de responder coletivamente a isso. Porque se uma potência como os Estados Unidos elege mais facilmente um homem condenado por crimes sexuais do que elege uma mulher negra, as ondas de impacto disto a nível mundial vão ser muito fortes. Como eu dizia há bocadinho, não devemos entrar em pânico, devemos nos organizar melhor e penso que a existência deste debate
e a reflexão que saia daqui será importante para pensarmos como é que o podemos e devemos fazer, assim, num espaço-tempo muito curto. Obrigado, então, Fabíola. Depois, com as questões, podemos ainda conversar mais. Agora, dava a palavra à Beatriz Pedroso. Eu conheci a Beatriz Pedroso numa iniciativa do Bloco aqui em Torres Vedras sobre feminismo, e ela falou da disciplina de cidadania há uns anos e, e disse que tinha uma irmã, penso eu, que dizia muito mal da cidadania, porque a cidadania não estava a fazer aquilo que devia, e eu estava muito entusiasmado com a cidadania. Um professor que vê uma disciplina daquelas aparecer, eu fiquei maravilhado com aquilo. Bem, vamos falar disto e daquilo. E até disse à Beatriz: não, Beatriz, se calhar é a escola da tua irmã que não fala, porque quer dizer, aquele programa é tão maravilhoso. E hoje estou aqui publicamente a penitenciar porque a Beatriz tinha razão. Portanto, de facto, as escolas estão a fugir aos temas que são essenciais da cidadania e nem sequer estão a respeitar a lei quanto a isso. E era esta a introdução que eu faria à Beatriz, fazendo aqui o meia-culpa, porque de facto aquela maravilha inicial que era a disciplina de cidadania não está a surtir o efeito. Beatriz. Primeiro, boa noite a todos. Obrigada por, a uma sexta à noite, escolherem estar aqui a ouvir-nos falar disto e participarem connosco, que é um tema super importante. E falando um pouco como aluna, quer dizer, já não sou, mas saí recentemente da escola, como aluna LGBT, é muito importante haver esta preocupação e ver professores, educadores preocupados com estes temas, em trazer estes temas para a escola. Porque é aquilo que a Fabíola dizia, que se nós não virmos pessoas LGBTI nas nossas escolas, nas nossas vidas, é um sinal que algo está errado e que nós não estamos a fazer aquilo que devíamos estar a fazer, porque estas pessoas existem, nós temos é que criar estes espaços para que elas estejam confortáveis e que possam ser elas próprias. Eu não me quero alongar muito, mas eu dividi a minha apresentação em três tópicos principais e depois falar um bocadinho de boas práticas que eu acho que também são importantes. E eu venho deste background da Rede Execo como oradora e é sempre algo mais interativo e eu gostava também dessa parte porque acho que aprendemos todos em conjunto. Primeiramente, e já foi abordado pela Fabíola, falar de leis é aproveitar enquanto nós temos o enquadramento legal que temos. Foi uma semana complicada a nível político em toda a parte e acho que isso nos fez também parar um bocadinho e pensar o que é que para nós está em risco. Então acho que é aproveitar estas leis enquanto elas existem. Elas são perfeitas? Não, mas são muito, muito boas e protegem muita gente. Falando das leis de o que é que se pode falar e o que é que não se pode falar, porque isto também é um tema que muitas vezes surge quando vamos às escolas, que é os pais a quererem intervir com o que é que pode ser lecionado na sala de aula, o que é que não pode ser lecionado na sala de aula. A lei fala explicitamente sobre abordar estes temas e fala também como estes temas devem ser interdisciplinares. Devem estar em todas as disciplinas que são dadas e são coisas pequenas como trazer figuras históricas LGBTI, ler textos de pessoas LGBTI. Em casos de matemática, como a Fila dizia, trazer pessoas LGBTI. É um normalizar desta coisa que é normal. E isto permite criar estes espaços seguros. A lei é, eu sou de direito, por isso é um bocadinho um tema sensível para mim, mas pode ser uma grande aliada na sala de aula, porque os alunos conhecem os seus direitos, à partida principalmente alunos LGBTI, e falando da lei de 2018, que acho que é sempre importante termos em mente, os alunos LGBTI que precisam destas leis, os alunos conhecem-na, têm-na presente, sabem quais é que são os seus direitos. Então é também importante que educadores tenham presente para poderem contribuir para as salas de aula. E falando em salas de aula, acho que é importante falar sobre a visão que eu tenho é uma visão de fora, que é eu passo 1 hora e meia com uma turma, não é de todo uma visão de professor que está várias vezes da semana com aquela turma, mas eu cada vez vejo as salas de aula mais polarizadas. Temos alunos cada vez mais que se sentem à vontade de estar assumidos
nos seus locais de ensino, o que é excelente, mas também temos cada vez mais alunos a pender para a extrema-direita e radicalizados pela extrema-direita. E é muito complicado fazer estes dois grupos tão diferentes coexistir numa sala de aula, porque vai sempre levantar problemas e é parte de quem está nesta posição, eu não quero chamar uma posição de poder, mas acaba por ser de conseguir mitigar isto e vem com a educação e vem com a formação de professores e dizer a lei prevê que pessoas de fora, e eu mais uma vez puxo o braço à Rede Execo, vão às escolas falar sobre estes temas. Nós percebemos que os currículos são enormes, professores têm vida pessoal e que não têm que estar sempre a falar sobre todos os temas a toda a hora. E dizer que a lei prevê que haja estas parcerias que acaba por facilitar um bocadinho, porque são pessoas que têm esta formação, e eu, por exemplo, eu não sou formada em História, não vou dar aulas de História, mas a minha formação é falar sobre isto. Então, trazer estas pessoas de fora, não só porque quando é alguém de fora, às vezes os alunos são mais receptivos a falar sobre isto, e o modelo da Rede ESEC é de educação não formal, então acaba por ser muito mais participativo, mas também porque a Rede ESEC também faz estas sessões para professores. E garantir que existe estes dois lados, porque a formação que nós damos aos alunos não é a mesma que vamos dar aos professores, e esta formação é importante ser distinta a falar sobre o que é que deve ser feito. Nós temos plena noção que isto está sempre, e quando eu digo nós, eu falo de pessoas LGBTI, não querendo valorizar ninguém da minha idade, 23 anos, que isto está sempre a evoluir, e que muitas vezes os professores não abordam estes temas porque não se sentem confortáveis com isto, porque não sabem quais é que são os termos certos a usar. É importante também criar estes espaços seguros para professores, para perceber, para que possam expor as suas dúvidas, para que possam também aprender sobre estas temáticas. Eu queria falar sobre, agora para finalizar, porque é isto, eu quero mesmo que seja participativo, sobre boas práticas, sobre coisas pequeninas que educadores podem usar no seu dia a dia nas escolas para que pessoas LGBTI possam reconhecer que é um espaço seguro. Eu, por exemplo, dando o meu exemplo pessoal, eu, quando comecei a fazer o meu coming out como lésbica, eu não sabia a que professor é que poderia recorrer para que este tema fosse introduzido na minha sala de aula, para perceber que aliados é que eu tinha não dentro da turma. Porque é também uma questão de os alunos querem falar sobre isto, mas não sabem como introduzir. Então é importante que, como educadores, sejamos também a porta de haver um ambiente seguro, mediado, para se falar sobre estes temas. E boas práticas são coisas que são fáceis de implementar, como um autocolante, como alguma coisa na mala. Eu, por exemplo, tinha uma professora que tinha um fundo de computador que tinha várias montagens à luta antirracista, à luta antifascista, à luta feminista, à luta LGBT, e até acabou por ser essa professora que eu recorri, que são pequenos sinais de que se algum aluno precisar, por N motivos, seja porque está em algum tipo de transição, seja porque quer abordar este tema, seja só porque está em questionamento e gostava de ter um espaço seguro para falar, mediado, é estas pequenas práticas que nós podemos ter. Esta inclusão nos currículos de procurar livros que tenham representatividade LGBTI. Felizmente foi incluído no Plano Nacional de Leitura um livro muito bom, que é o Heartstoppers, e eu não me canso de recomendar, porque é uma representação muito boa e porque é também importante mediar esta informação que chega aos alunos, que é muitas histórias LGBT são histórias não tão boas, então dar exemplos de representação boa também é importante, mas estes casos de matemática, incluir pessoas LGBT, proporcionar momentos onde haja um espaço seguro para que estas pessoas possam aparecer. Eu lembro-me que eu já fui a escolas onde havia um clube
como havia desporto escolar, havia um grupo LGBT, havia numa sala um determinado dia, onde pessoas podiam simplesmente aparecer e falar sobre estes temas, viam filmes e tudo mais. É importante haver alguém que introduza estes temas e que diga aos alunos que isto também é uma possibilidade, para eles. São coisas pequenas que para nós podem parecer pequenas, mas para alguém que esteja a precisar vão parecer enormes, e é também nosso dever, quase enquanto educadores, garantir que os nossos alunos estão bem em casa. Eu lembro-me que eu via mais os meus professores que os meus pais enquanto estudava, então é importante ter essa noção. Para acabar, queria dizer, e antes, para os meus camaradas do grupo LGBTI não me matarem, que vai haver um fórum LGBTI em Coimbra, no dia 15 e 16 de fevereiro. As inscrições vão ser lançadas em breve, mas que também vai haver estes momentos de discussão e de aprendizagem. Volta àquilo que é: ninguém sabe tudo e é importante estarmos sempre a educar e não há. É importante, o termo espaço seguro em português são o melhor, mas em inglês eu gosto mais do termo espaços bravos, que é: nós não conseguimos garantir que todos os espaços são seguros, mas nós conseguimos garantir que queremos que todos os espaços sejam espaços onde as pessoas se tentam sentir confortáveis e caminham na construção de um espaço seguro. É isso. Acho que queria perguntas, pensamentos, porque isto constrói-se em comunidade e em partilha uns com os outros. Nós temos agora inscrita a Ana Jorge. Força, Ana. E inscrevam-se. Pode ir colocando a mão no ar ou então no chat. Olá, boa noite. Eu queria saudar a iniciativa do Bloco, abordar estas questões, aliás, o Grupo Educação, em especial. E este tema, quando eu o vi previsto, quis mesmo aproveitar. Eu sou professora, porque professor é-se sempre toda a vida, não é? Mas já estou reformada há 15 anos. E, portanto, a visão que eu até tenho da minha escola em relação a estas coisas é, assim, completamente diferente. Nessa altura é que não se falava mesmo nada, era como se não existisse quase nada este problema. Agora, eu tenho que dizer-vos que sou, porque é também por isso que estou mais sensível ao tema. Eu pertenço à Amplos, foi uma associação que não foi aqui referida há bocadinho, quando se falou das associações boas. A Amplos, a Fabiola, tá. É a Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género. Pronto, e claro que a nossa guerra é outra, o nosso trabalho é outro, muito diferente da rede Execo, não é? Nós estamos, no fim, estamos no outro extremo da linha. Nós trabalhamos com mães e pais que nos chegam porque antes não foi nunca desmistificado o grande problema, porque não foi resolvida a situação, porque houve estados de coisas que se foram agravando, quer em casa, a começar por casa, quer na escola, e há muitos pais que nos chegam, alguns, queixando-se da escola, dizendo que eu queria era que na escola criassem condições para que o meu filho ou filha se sentisse bem, e não pelo contrário. Portanto, uma das fontes de dor e de sofrimento, eventualmente a primeira, é a escola. Até, se calhar, a escola, jardim de infância. Jardim de infância. E depois o primeiro ciclo e por aí fora. E nós, na Amplos, também sempre isto é dito num momento ou outro, que a escola é o princípio, é na escola que está a solução. Pronto, e acho que tudo o que foi dito aqui hoje, até agora, mostra isso. Mas também mostra
que a solução ainda está longe de se alcançar, quer dizer, a situação em que a escola esteja a cumprir a sua função e o seu papel ainda está longe. É a ideia que nós temos. Acho que, quer dizer, é um emaranhado de dificuldades, de facto. Umas que têm a ver com as pessoas, e sobretudo até com as pessoas, outras com o poder político e outras com, enfim, esse contra-mundo que se está a levantar agora com mais força. Eu acho, ao ouvir-vos, nem sei como é que é dizer isto, quer dizer, por um lado, o terreno está mais aplainado, quer dizer, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista formal, nós temos, como dizia a Fabiola, nós estamos respaldados. É como se pudéssemos dizer, ninguém pode fazer mal às nossas crianças e jovens e pessoas adultas, porque a lei está do nosso lado. Isso é verdade. Mas também é verdade que já passou muito tempo e que a resistência é muito grande. E agora, surgindo apoios em sentido contrário, a situação dificulta-se. Portanto, eu recentemente tive uma reunião na Amplos em que nós fomos obrigados a dizer isso. É como se estivéssemos numa fase mesmo de refluxo das águas, porque estava a atender, nós dizíamos sempre, as coisas estão melhor, agora é muito melhor do que já foi, etc, etc. Isso continua a ser verdade, mas as dificuldades que, entretanto, surgiram sobrepõem-se e podem fazer-nos perder a lucidez e até o ânimo, em muitos casos. Os professores e as professoras, valha-nos Deus, é uma coisa, eu não consigo ouvir, mas ouço contar casos que são mesmo, pronto, são casos, até se dizer que são casos de polícia, ou seja, são casos de fora de lei, de pessoas que estão fora da lei e fazem o trabalho ao contrário. Ao contrário, eu uma das últimas vezes, agora já não vou, eu já tenho esta idade, o meu filho tem 50 anos e, portanto, entretanto, há gente mais nova, eu participo agora menos em reuniões, ou vou a outro tipo de. Vou qualquer dia a um centro hospitalar falar com o pessoal da saúde, que também precisa muito, por acaso, de ouvir. Mas pronto, faço menos ações. Mas uma das últimas que fiz numa escola secundária do Porto foi para as turmas. Disseram-nos que convidaram a ambos, fomos 3, 2 mães e um pai, falar para as turmas do ensino profissional. Que eram para ter as turmas do ensino profissional. Pronto, quem é professor e quem foi sabe que as turmas do ensino profissional têm as suas características próprias. Já íamos preparadas para alguma dificuldade. Pronto, e foi difícil o ambiente, o barulho, não queriam ouvir, ou começavam-se a rir logo à primeira, não sei o quê. Mas a certa altura, sobretudo quando começaram os testemunhos, é que quando uma mãe diz: eu soube que o meu filho era gay só no momento em que ele disse-me, já tinha sei lá que idade, e eu falei com ele e ele disse-me, eu achei que tu já sabias, e era verdade, pronto. Quer dizer, quando começamos a falar na primeira pessoa, há a tendência para parar e ouvir. E, portanto, aqueles jovens que nos avisaram logo que eram mal comportados, insuportáveis, etc., começaram a fazer silêncio e foram ouvindo. E quando uma mãe diz, eu tive uma filha que se chamava não sei quê, e afinal, depois eu vi que estava enganada porque não era filha, era o meu filho, é o não sei quantos, e agora já tirou um curso e está a viver e é feliz. Pronto. Isto faz calar. São os casos reais que muitos anormais que aparecem ali na televisão precisavam de, eu acho, de enfrentar e poder dialogar com eles. Às tantas, portanto, aquilo serenou e nós fomos falando, respondendo a algumas perguntas. Às tantas, uma das professoras usou a palavra, já estava com a mão levantada há um tempo, levanta a mão e diz:
Olha, desculpem lá, eu não consigo deixar de dizer uma coisa. Tudo bem, eu estou de acordo com tudo o que estão a dizer, cada um tem o direito de ser como é, etc, etc, e muito respeito e não sei o que mais. Mas tenham paciência, isso das marchas do orgulho gay, essa exibição que fazem, acham que isso é necessário? Quer dizer, nós ficámos, era uma professora, até contra a corrente ali, porque já estava a correr bem, e ela, quer dizer, mas no fundo ela traduziu ali o que nós sabemos que tanta gente diz. Orgulho, mas orgulho porquê? Então agora, já sabem qual é o resto. Então agora também os heteros vão organizar também manifestações de orgulho e marchas de orgulho. Isso não é, então somos todos iguais, pronto, cada um na sua casa. Então, foi uma coisa horrível, porque, quer dizer, nós, mães e um pai, sentimos-nos mesmo feridos e achámos, sobretudo, que aquilo, perante os alunos, a senhora podia ter esperado pelo fim para nos vir dizer isso. E depois estivemos a conversar com ela, mas ali teve que ouvir, não é? Que as pessoas têm, quer dizer, que são como são, têm o direito a ser como são e vivem um ano reprimidas, perseguidas, vítimas de bullying, etc., é ou não natural que, chegando esta data ou aquela, uma marcha ou um arraial, se sintam, aproveitem a liberdade que lhes é dada para festejar o serem como são, porque têm todo o direito de ter orgulho como são, etc, etc. Os miúdos todos ouviram, mas quando ela falou, houve umas manifestações de muito bem, tens razão, pois é isso, tá, pronto. Portanto, nós saímos de lá a constatar ou a confirmar que na escola há tanto para fazer, mas realmente não me parece que haja outra maneira de fazer que não seja um pouco as pistas que a Fabiola deixou, que é, e depois a Beatriz também, claro, as escolas teriam que estar abertas ao exterior e confiar em quem é confiável e aquelas organizações, como os outros dizem, aquelas organizações que andam a viver à custa de dinheiro de contribuinte, não é isso, mas saberem, informarem-se, e para isso as pessoas lá dentro, tem que haver pessoas lá dentro que sejam mais corajosas, que transportem a bandeira arco-íris ou de outra maneira digam eu estou aqui, estou pronta, quem é que quer vir comigo fazer? Os clubes LGBT são muito interessantes, também conheci experiências e portanto tem que ser por dentro de uma maneira que para já é espontânea, ou seja, não há e fazer rentabilizar o que está ao nosso alcance. Uma das coisas é a disciplina de cidadania. E agora é toda a atenção, acho eu, para o que é que vai ser feito com essa lei, porque isso tinha que dar uma barulheira se eles vão desvirtuar uma lei que pode proporcionar abrir as escolas, não é? Pronto, desculpem, eu falei um bocadinho demais do que queria. Não, de nada, foi bem. Obrigada. 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 Posso, Jorge? Desculpa. Sim, 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 sim. O Carlos quer fazer uma intervenção, e eu peço algum poder de síntese e depois a seguir inscrevo o meu. Mais alguém se quiser, se mais alguém se quer inscrever ou partilhar uma experiência, eu vou partilhar uma experiência. Força, Carlos. Ora, boa noite a todos e a todas. Eu também vou partilhar aqui uma experiência, uma sugestão que eu já vivi no Instituto de Formação Profissional, portanto, com adultos, não é? Um bocado complicado. E, por acaso, houve muita resistência ao princípio, mas depois foi um sucesso na parte final. Portanto, a minha sugestão é o seguinte, não sei se já existe ou não, portanto, todo aquilo que já se falou e o Bloco, portanto, tem vindo público defender, portanto, o bullying, a xenofobia, a LGBT, o racismo, etc., está do nosso programa. Será que não pode, portanto, o grupo de trabalho do Bloco, portanto, de Educação, ou outros camaradas que queiram se envolver, fazer manual pedagógico sobre as leis aprovadas,
Portanto, e depois fazer por temas, portanto, na parte da teoria para a prática, o formador ou o professor vai dar, portanto, uma aula sobre bullying, isofobia, LGBT, por aí fora, portanto, racismo, etc. E, portanto, fazer por grupos. O grupo que defende o bullying, aquele que não defende o bullying, e depois um júri da mesma turma, fazer de júri e depois fazer confrontação entre ideias, quem defende e quem não defende, amanhã é a homofobia, amanhã é o LGBT, por aí fora o racismo, etc. E isso fazer, portanto, um manual pedagógico sobre esses temas e ser na prática pôr os alunos a confrontarem-se com essas ideias. Que a gente já fez isso a nível profissional, técnica, profissional e de política e generalizada do pensamento dos alunos, tanto que havia umas grandes contradições e havia sempre polémicas nas aulas, e deram-me como, portanto, eles é que fizeram, portanto, uma eleição e puseram-me como representante, delegado de turma. E eu depois aproveitei para pôr esta ideia em prática com os formadores na altura portanto, foi um bocadinho difícil para pôr em prática. O princípio houve muitas resistências e teve sucesso. Como é que nós fizemos? Através destes grupos, através de um género de uma representação teatral. Portanto, uma brincadeira, não é? Quem defende, quem não defende, portanto, essas ideias. Isso ajudaria muito com o tal manual pedagógico sobre as leis para depois bater, portanto, sobre essas leis de proteção às próprias pessoas que estavam a ser, portanto, citadas como bullying ou, portanto, por apelidos, etc. E, portanto, penso eu, isso seria uma boa ideia fazer esse trabalho. Portanto, e nós fizemos esse trabalho e mandei para o Instituto de Fiscal Profissional, portanto, para entregar nos sistemas pedagógicos. E poderia-se fazer isso para a Ministério da Educação, para entregar no sistema pedagógico. Na saída da cidadania existe um manual que tem esses contextos assim, de tipo de brincadeira teatral, por um confronto de ideias e um júri de próprios alunos e vai fazer a rotatividade sempre, uns são hoje a favor, outros amanhã são contra e vice-versa. E, portanto, outros são júris, amanhã já são outros que estão a debater um tema. Portanto, isso é uma ideia genial, portanto, com adultos na formação profissional foi um sucesso. Teve muito trabalho, sim, que havia muita gente que não acreditava e muita gente era contra. Portanto, houve muitas polémicas, mas conseguiu-se fazer um tipo de teatrinho e dentro da sala de aulas e envolveu-se todos os alunos a pensarem diferentes, mas depois chegaram a uma conclusão, cumprir a lei. Portanto, isso era a básica minha ideia, minha sugestão. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Posso, Jorge? Sim, sim. Obrigada. É muito interessante verificar que neste debate de hoje estão presentes pessoas desde o sul, bem do sul, que é o caso do Carlos, que está no Algarve, e o norte, né, que é o caso da Ana Brito Jorge, e o meu caso, que está no Porto, e eu que estou em Braga. E isto é uma potencialidade desta ferramenta de debates online. Mas o que eu gostava de partilhar convosco era o seguinte, não sei se sabem, mas pouco depois de sair a lei saiu em 2009, se a memória não me falha, a ARS Norte criou os cadernos PRESS, Programa Regional de Educação para a Saúde e Sexualidade. E são 2 cadernos, um para o básico e outro para o ensino secundário. E acompanhou esse programa de formação de professores. E quem aplica o caderno PRESS, as atividades no caderno PRESS, são professores formados no âmbito do programa PRESS. Não sei se isso é do conhecimento das pessoas que estão aqui neste debate, porque existe sobretudo a norte. E tem tido algum sucesso a ponto de se naturalizar que as pessoas têm de fazer as atividades e têm de se inscrever, e têm de colocar lá nos sumários as atividades que vão realizar, etc. Tem sido uma experiência interessante que perdeu alguma força com o 55, com a criação da cidadania, da disciplina de cidadania. Porquê? Porque a educação para a sexualidade aparece, enfim, no mesmo patamar, no mesmo nível de importância de outros temas, que também são importantes. Não estou a discutir a questão dos direitos humanos, por exemplo,
mas se calhar quando estamos a educar para valores, não é? Essa educação tem uma prioridade sobre, por exemplo, a literacia financeira, não sendo um tema obrigatório, mas está lá, não é? E como isto é um bocadinho também de Maria vai com as outras, a literacia financeira está a ganhar um protagonismo, é um bocadinho, enfim, exagerado do meu ponto de vista, quando as pessoas precisam de literacias, enfim, noutras áreas, ou educação para noutras áreas, mas enfim. E a experiência que eu gostaria de partilhar, portanto, tem a ver com o seguinte: eu este ano mudei de escola, eu estava numa escola, enfim, num ambiente suburbano e agora estou numa escola completamente urbana, com toda a diversidade que vocês possam imaginar. E é de uma riqueza enorme. É um desafio muito grande para quem trabalha naquela escola, até porque as turmas são gigantes. De 28, 29 e às vezes 30 alunos. Eu tenho uma turma, sétimo ano, que tem 18 alunos estrangeiros. Né? E tenho a sorte de ser diretora de turma de décimo ano, que tem 14 rapazes e 15 raparigas. E mais da metade das raparigas já se assumiram. E não escondem isso de ninguém. Há mais raparigas naquela escola assim. Estas raparigas chegaram à escola, a maior parte delas chegou à escola pela primeira vez, mas há uma que já está lá desde o ensino básico. E, portanto, tem sido um desafio, não é? Porque os rapazes que vêm de outras escolas estão ainda assim um bocadinho desnorteados. É claro que eu, como responsável pelo Projeto de Cidadania e Desenvolvimento, eu quis ficar responsável pelo Projeto de Cidadania e Desenvolvimento, vou tratar destas questões, não é? Já estou a preparar o terreno para isso. Mas, no entretanto, e a questão que eu gostaria de colocar, e até mesmo, se calhar até para a Ana, tem a ver com o seguinte: a escola já teve que fazer uma sinalização de uma aluna, porque os pais não aceitam a sua identidade sexual, não é? E a jovem foi tirada à família. E isto ainda agravou mais o sofrimento. Enfim, uma confusão, como devem imaginar. Não está a ser fácil, com um mês e meio de aulas, já ter aqui uma data de problemas. Não é só este, são alguns outros, até do Foro da Saúde Mental, mas o que é interessante é, neste grupo, já está muito para lá dos 2%, não é? Neste grupo de turma, mas muito para lá mesmo, e depois há a situação de haver jovens, não é, que recorreram à escola, e este caso desta jovem é muito interessante porque ela é recém-chegada das Caraíbas, de uma ilha francófona, e ela já tinha, enfim, a sua identidade definida há 2 anos, mas os pais só ficaram a saber quando ela chegou a Portugal, onde supostamente tem mais liberdade de ação, enfim, tem mais tempo livre, digamos assim, fora da alçada dos pais. E os pais, quando se perceberam, começaram a levar a aluna à escola e a buscá-la sem hipótese nenhuma dela conviver. Mas não conseguem contrariar, porque, enfim, é da vida, não é? A menina está mais que decidida e mais do que resolvida desse ponto de vista. E, portanto, é uma situação confrangedora, não é? Para nós, escola, porque sabemos a situação complicada em que a aluna se encontra, não é? E até que ponto é que nós, escola, podemos também trabalhar com os pais, não é? E que estratégias e que ferramentas e que associações estão disponíveis para também fazer este trabalho com as famílias. Obrigada. Eu penso que já não há mais nenhuma intervenção. Nós já estamos há 1h10 e mais um bocadinho. A Fabíola e a Beatriz podiam então fazer o seu comentário às partilhas e também responder às questões que foram aqui colocadas. Começo eu? Muito obrigada. É sempre muito enriquecedor e, de facto, esta é sempre a melhor parte, é ouvir as opiniões e é perceber pontos de vista diferentes. Eu hoje estou assim um bocadinho do contra e gostei muito de todas as intervenções, mas tenho que dizer aqui algumas coisas. Sim, educação sexual existe sempre. A educação sexual existe sempre. Quando não há educação sexual científica, há uma educação sexual moral, conservadora, que vem de trás.
A educação sexual existe sempre. A educação sexual existe quando o professor chega à escola e diz: a minha mulher ontem preparou-me esta merenda para eu comer. Isto é educação sexual. Educação sexual existe sempre quando os livros são completamente heterossexuais, quando os livros são completamente normativos em termos de género. A educação sexual existe sempre. O que não se quer é que haja uma educação sexual diversa, plural, respeitadora dos direitos humanos e das liberdades das pessoas. Porque ela existe sempre. Portanto, numa escola, com o nome de um padre, numa escola conservadora, como também é a minha, ela existe. Nós queremos é que ela seja uma educação sexual que ajude as pessoas a ser saudáveis e que respeite a dignidade e a liberdade de todas as pessoas. E para resolver isto, nós não precisamos de unanimidade. A unanimidade não vai existir nunca. Nós temos as ferramentas legais para o fazer e temos que o fazer. Temos que o fazer. E não é estar à espera que alguém venha num disco voador fazê-lo. Somos nós que estamos lá. E se nós não o fazemos, estamos a ser cúmplices do que os outros fazem. Estamos a deixar espaço para que os outros façam. E se os outros até agora ainda fizeram, vão passar a fazer ainda mais. Portanto, temos medo, com medo ou sem medo temos que fazer, temos que ir para a frente. Porque senão daqui a bocadinho temos muito mais razões para ter medo. É que se isto não mudar, se nós não esticarmos a corda um bocadinho, daqui a pouco temos ainda muito mais razões para ter medo. Porque por enquanto ninguém nos bate nem nos leva preso. Ou pelo menos a maioria de nós. Porque há quem seja batido e há quem seja preso. Mas, portanto, nós temos mesmo que fazer, com medo ou sem medo e sem unanimidade. Temos que procurar aliados. 3 pessoas fazem toda a diferença numa escola. Bastam 3 pessoas. E avançar e fazer coisas pequenas, coisas concretas. Avançar, procurar soluções, em vez de identificar problemas, procurar soluções. E também não nos deixarmos enganar por alguns discursos. E peço imensa desculpa, eu sei que as intenções são boas, mas a culturalidade, a multiculturalidade nas escolas não é um problema. O problema é a falta de recursos. O problema é a falta de respostas do sistema à multiculturalidade. Não é a multiculturalidade. Assim como o problema não são as pessoas LGBT, é a falta de respostas que há para essas pessoas, é a falta de também vontade política para que esse assunto seja resolvido. Há quantos anos está a aumentar o número de migrantes? Quais são as respostas? Português de língua não materna? Quer dizer, isso não funciona, não é suficiente. Não é suficiente neste momento e não vai ser suficiente num futuro próximo. Porquê é que não muda? Eu acho que não muda porque não há vontade política, ou não houve até este momento vontade política de investir seriamente numa escola que responda à sociedade que temos. Nós não podemos querer ter uma escola para servir um país de há 20 anos atrás. Agora, se o objetivo for não valorizar a escola pública e não termos uma escola pública que acompanhe os tempos presentes, então estamos a fazer a política certa. Agora, infelizmente, nós depois acabamos por, perante a nossa própria frustração, perante a nossa própria dificuldade, porque somos nós que estamos lá. É o Jorge, é a Alexandra, é a Fabiola que temos esses alunos dentro das salas e que nos sentimos frustrados enquanto professores. Agora, temos que ter muito consciente. O problema não são os miúdos, nem é a multiculturalidade. O problema é nós, é o sistema não estar a dar respostas que acompanhem. E é isto também que a Ana estava a dizer quando falou da questão de que os pais pedem mais. Os próprios pais, a própria sociedade pede mais. Pede que a escola responda a estas questões. E esta polaridade a que assistimos é uma resposta também à própria visibilidade destes assuntos. Quando eu tinha 17 anos, eu não era gozada nos corredores. Porquê? Porque eu namorava às escondidas. Porque eu namorava dentro da casa de banho. Hoje, os miúdos são gozados nos corredores. Porquê? Porque têm os ovários, a coragem, a determinação de namorar nos corredores. E ainda bem que o têm. Ainda bem que o têm. Portanto, esta polarização, por um lado, é chocante, magoa-nos, incomoda-nos, a nós que somos democratas, que defendemos os direitos humanos, que defendemos a dignidade para todos, mas, por outro lado, nós também temos de ver o lado bom disto. Isto também é uma resposta a uma visibilidade e a uma discussão do assunto
a um nível de mudança social que está a acontecer. É preciso que haja esta polaridade. E peço desculpa mais uma vez, mas, Ana, aquilo que essa professora fez, eu não acho que foi uma coisa horrível. Essa professora fez uma coisa muito boa, que é abrir a ferida, que é falar das coisas abertamente. E nós, quando falamos com jovens, temos de estar dispostos para não ter o discurso politicamente correto. Temos de estar dispostos para ouvir aquilo que eles de facto têm para nos dizer. Porque é assim que a extrema-direita tem conseguido chegar a eles. É dizendo coisas frontais, diretas, simples, básicas. Nós temos que dizer, os heterossexuais não precisam de uma semana, de um mês, de uma marcha do orgulho, porque os heterossexuais são uns privilegiados. Vocês ligam a televisão, é só a heterossexualidade a bater na cara a todo momento. Vocês abrem um livro, epá, é uma promoção de heterossexualidade que até dói. A heterossexualidade está omnipresente na nossa sociedade. E as marchas do orgulho são eventos de festejo, sim, mas também de criação de comunidade, também de reivindicação, também de luta política, também de criar consciência, também de rebentar esta ferida do silêncio, da invisibilidade e trazer estes assuntos para a discussão, para a rua. A mim dá-me um orgulho gigantesco não ter organizado a primeira marcha, mas ter ajudado a organizar a primeira marcha e continuar a ajudar a organizar muitas marchas pelo país, porque são necessárias muitas marchas. Por isso, é preciso pessoas como a Ana e como a Amplo que vão às escolas e que têm a capacidade de ouvir estas coisas difíceis e de responder como vocês responderam e de falar. E nós temos que fazer isto de todas as maneiras possíveis. O teatro, ótimo, maravilhoso, Carlos. Clubes de debate, grupos de debate, ótimo. Agora, eu só não acho que seja necessário fazer um manual pedagógico, porque já existem muitos manuais, já existem muitos recursos. LGBT, SIG, Comissão para a Igualdade de Género, ainda muito trabalho que vem do anterior governo e do governo anterior, um plano Portugal mais igual, que também não é nada perfeito, tem montes de falhas e nós dentro do Bloco temos também atuado muito a esse nível, mas já existem bastantes recursos pedagógicos. A própria Amplos, a própria Rede Execo, a própria SIG têm materiais com atividades. E muitos dos livros que foram feitos para a área de projeto, muitos dos livros que foram feitos para a educação para a cidadania, muitos dos recursos que foram criados nas próprias escolas, porque muitas escolas, quando, por exemplo, começou a educação sexual, criaram manuais, criaram propostas de atividades para grupos disciplinares, já existe muito material que pode ser, de facto, usado e que tem que ser usado. Porque a educação sexual é obrigatória e de certeza que em todas as escolas, ou na grande maioria, todas as turmas preenchem uma grelhazinha no final do ano com 15 horas. E se não forem as 15 horas dos assuntos LGBT tratados na disciplina de educação para a cidadania, ou de história, ou de português, ou do que for, vai estar lá a educação moral e religiosa. Porque eles não se esquecem. E há professores de educação moral e religiosa a fazer excelentes trabalhos, mas também há professores de educação moral e religiosa a fazer trabalhos que de facto são incorretos, que de facto, em muitos casos, até são ilegais. Agora, se nós não ocuparmos esse espaço, se nós não atuarmos a esse nível, nós vamos estar a perder terreno num contexto global que é claramente adverso. Nós temos que continuar a esticar isto e a levar isto para a frente e a conseguir fazer as atividades. O que é extraordinariamente difícil, porque nós estamos a apagar muitos fogos ao mesmo tempo. Por isso é que às vezes coisas simples têm bons resultados. E também colocar as questões do lado dos alunos. Eu, por exemplo, quando trabalho no secundário, peço sempre aos meus alunos para fazerem campanhas de intervenção na escola, relacionados com aspectos como contracepção, doenças, questões LGBT, questões de violência sexual. E são os próprios alunos a fazer, não preciso ser eu. São os próprios alunos a fazer cartazes, a passar a mensagem, a envolver. E quando há reações, calma, tranquilidade, lidar com as coisas frontalmente e assumir aquilo que estamos a fazer. Estamos a fazer o nosso trabalho. Estamos a cumprir aquilo que a lei diz e a sociedade pede dos professores e da escola. Obrigada, Fabiola. Agora seria a Beatriz. Então, eu fui tomando algumas notas ao longo das intervenções.
Eu vou deixar no chat, eu estive a recolher enquanto falavam, pela intervenção do Carlos, o site da Rede Execo tem as leis que estão agora em vigor, o guia trans da Rede Execo também fala sobre isto, o guia da Amplos, que também está excelente para a intervenção com professores, e tenho um guia de boas práticas também da Rede Execo. Vou deixar agora no chat, porque acho que são ferramentas que são sempre importantes de partilharmos uns com os outros. Dizer que a Rede Execo amanhã de manhã vai ter uma conferência online também sobre este tema. Se quiserem inscrever, são mais do que bem-vindos. É também sobre a educação, o papel de educadores, professores, pais, na formação das pessoas. Enquanto o Jorge falava, eu lembrei-me de um tema que eu tinha preparado para a minha primeira intervenção e depois esqueci-me, que é professores que fazem bullying, que acho que é muito importante falarmos. E eu, desde que comecei a fazer sessões com a Rede Exec, tive acesso a esta sala proibida durante 12 anos, que foi a sala de professores, que era este portal mítico quando eu era aluna, e de repente é-me aberta esta porta e o que eu encontrei foi também muitos professores a compactuar com o que alunos homofóbicos dizem. E os alunos têm sempre muito mais dificuldade a levantarem-se, a insurgirem-se contra um professor, não é? Porque é uma figura de autoridade, é alguém que nos vai dar notas, então cabe também a nós, enquanto educadores, quebrarmos estas barreiras e levantar-nos pelos nossos alunos. E não é só pelos nossos alunos, porque muitas vezes há, e nós esquecemos de nos falar disso, docentes LGBTI que estão a ouvir aqueles comentários e que, por ser algo que lhes é pessoal, não conseguem falar porque não querem se expor dessa forma ou pelo que seja, e volta à questão da Fibila, que é importante haver aliados em todas as esferas, porque não são só os alunos que são LGBTI, há professores, há psicólogos, há auxiliares que também o são e que também precisam deste apoio. A questão da visibilidade é muito complicada, não é? Porque é excelente conseguirmos estar e ter estes ovários de aço para estar num sítio como somos, mas isto traz também muitos, eu não lhe quero chamar problemas, mas são, não é? Porque acabamos por estar vulneráveis e desprotegidos. E a deixar este último apelo. Mentira, agora olhei para uma coisa, não tenho outra nota, que é sempre mais fácil falar sobre outros temas do que falar sobre educação LGBTI. É mais fácil falar sobre literacia financeira, é mais fácil falar sobre o que quer que seja. É importante, como aliados, ter este papel de não optar pelo que é mais fácil e mexer nesta ferida. Sabemos que não vai ser fácil, mas sabemos que temos associações como a Rede Exec, como a Amplos, que é importantíssima para falar com pais, principalmente, que podem mexer nesta ferida e que vão ser úteis. E as escolas têm que refletir aquilo que nós queremos ver cá fora. E nós não vamos conseguir ver cá fora um mundo melhor se continuarmos a compactuar com. São miúdos, é o que fazem, eles depois resolvem isto lá fora, não vamos conseguir uma sociedade que seja efetivamente igual para todos, e é importante, como aliados, como educadores, como tudo, termos este papel de intervenção e reconhecer quando é que é a altura de chamar outras pessoas, e isto tocando no caso da Alexandra, de quando é que alguém está em risco e é importante chamar outras pessoas, ou quando preferivelmente se faz esta intervenção mais cedo e se chama estas associações para educar tanto professores como alunos sobre estes temas. É isso. Obrigada. Pronto, não sei se a Ana quer responder, fazer algum comentário, uma vez que eu a interpelei diretamente. Não, eu acho que é evidente que todos precisam de todos, todos se completam, e é claro que há pais
que não estão preparados, não aprenderam, não sabem ou são preconceituosos simplesmente. E, portanto, há casos em que a dificuldade está nos pais. Não tenho dúvidas nenhumas quanto a isso. Agora, acho que para rematar é necessário que eu diga que nós sempre nós na Amplos sempre achámos que a ligação e a cooperação com a Rede Execo e com outras associações, a ILGA também, e algumas outras, é fundamental e é muito frequente. Nós costumamos dizer os pais, onde é que se vão buscar os pais? É que os pais estão metidos em casa, não é? Não estão na escola e a gente não pode andar aí a procurar, nem a bater à porta a perguntar, aqui pais com problemas porque têm um filho assim assado, não é? E muitas vezes os pais chegam-nos indicados pelos filhos ou filhas. Muitas vezes é o jovem que diz, olha, depois da conversa, daquela conversa importante com os pais, e isso aconteceu comigo, aliás, olha, há uma associação de mães e pais, se tu quiseres ir até lá, de certeza que é bom. Pronto, e portanto, isso é muito curioso, é mesmo verdade. Também é verdade que algumas vezes os filhos ou filhas vieram ter primeiro com a Amplos porque não são capazes de falar com os pais ou porque os pais precisam de falar com alguém e se recusam a ir a Amplos. Nós já chegámos a ter que conversar com o filho ou filha e como intermediário para os pais, até que depois fossem os pais e mães a conseguirem vir ter connosco. Portanto, isto é tudo uma grande complexidade que exige uma ideal unidade na ação, ou pelo menos conjugação, não é? Todos a remarem para o mesmo lado. A bem do pardal. A bem do pardal, ou do canário, não, pardal, da vila. Pronto, eu gostei muito de vos ouvir e pronto, e tenho confiança no futuro. Obrigada, Ana. Se não houver mais nenhum comentário, mais nenhuma partilha, depois desta sessão, que eu penso que foi, desta discussão, né, que foi muito enriquecedora, temos aqui vários links que estão a ser partilhados no chat, eu já guardei alguns para mim. Nós temos aqui vários desafios pela frente enquanto educadores. Nesta sessão estão aqui presentes pessoas que também que não são educadoras, não é? Não são professores, mas que também estão aqui. Saúde desde já, que têm outras experiências e que tiveram a participar, e nós agradecemos a participação de todas as pessoas, sem dúvidas. Para nós que estamos na organização da Jornada de Educação, o grupo de trabalho da educação do Bloco de Esquerda, nós fomos quase que adivinhávamos o que está para acontecer, não é? Portanto, interpretamos os sinais de crescimento, enfim, desta onda conservadora e extremamente conservadora, e sentimos necessidade de fazer estas jornadas com esta temática, porque precisamente antevimos o ataque, não é? que será feito certamente, e não será pela extrema-direita, será neste caso pelo governo da AD, não é? Mais tarde ou mais cedo irá dar a sua graça no que diz respeito ao Decreto-Lei 55.